uma forma positiva. Vencer pelo menos 2 dos 3 próximos jogos. Pelo menos. Fazer 6 pontos, terminar na tabela ali com 49 ou até vencer os próximos 3 jogos. Por quê? Eu já expliquei aqui. Atlético Goianiense, obrigação do Vasco, vencer no próximo sábado, 9h30 em São Januário. Atlético Mineiro, ou de ressaca da Libertadores, ou baleado de ter perdido a final da Libertadores. E o Cuiabá, que vai estar rebaixado na última rodada. É jogo fora de casa, tudo bem, mas o Vasco ainda vai estar brigando por alguma coisa. O Cuiabá não. O Cuiabá não vai estar brigando por absolutamente nada. Então, assim, no final das contas, eu acho que seria uma obrigação, por tudo que esse grupo veio fazendo nos últimos jogos, que é algo vergonhoso em relação à postura, é vencer esses próximos 3 jogos. Senão, a gente vai novamente entender que esse grupo entendeu que fez 43 pontos e entrou de férias. Que é isso que eles estão transparecendo nos últimos jogos. Agora, pega esses próximos 3 jogos com o Felipe. O Felipe deve fazer alterações dentro da equipe. Trazer o fato novo, que dá muito certo no futebol brasileiro, mesmo que por pouco tempo. Então, por que não pensar nas 3 vitórias? Por que não pensar nos 9 pontos e ficar o melhor colocado possível no Campeonato Brasileiro? Tem que lembrar que o Vasco está numa situação financeira difícil, precisa de uma competição sul-americana, precisa ficar melhor colocado no Campeonato Brasileiro. Então, acho que a melhor forma de terminar é isso, pelo menos mostrando que o ambiente mudou. E esse fato novo, às vezes, por ser tão curto, né? São 3 jogos, é até melhor, né? Assim, é um tiro curto, né? 3 jogos. Mas eu tô com o Pedrosa, eu acho que esses jogadores eles precisam entrar em campo para honrar a camisa. Não tem essa de, já estamos de férias, já conseguimos a pontuação necessária para fugir da zona de rebaixamento e pronto, entrar no modo férias. Sou totalmente contra isso. Eu acho que ele tem que respeitar a camisa que eles estão vestindo, a instituição, e um jogo em São Januário contra o Atlético Goianiense, muito mais do que obrigação. Tem que vencer sim, até mesmo para mostrar um pouco de respeito aos torcedores vascaínos, que, diferentemente do técnico Rafael Paiva, eu penso que esses torcedores eles precisam de muito respeito e eles carregam esse time em muitos momentos. Inclusive, o Pedrinho falou ontem sobre essa questão da torcida do Vasco, né, Pedro? Põe na tela aqui, olha só, gente. Quem é carioca sabe que o melhor que falou com a imprensa foi o presidente do Vasco, Pedrinho. Ele confirmou que o Felipe vai comandar, sim, o time nas últimas rodadas do Brasileiro e falou sobre a busca por um novo treinador. O presidente Pedrinho começou a coletiva confirmando que Felipe vai comandar a equipe nos últimos jogos da temporada. É um cara que tem todas as licenças da CBF, que o credenciam, obviamente, a sentar no banco de reservas. É um cara que está no dia a dia do treinamento, que conhece todos os atletas. Sobre o novo técnico para a próxima temporada, o presidente do clube confirmou que as buscas já se iniciaram. A gente vai em busca, obviamente, de um treinador que caiba no nosso orçamento, que a gente vai falar muito sobre isso. Não sei se, de repente, eu vou encontrar o treinador que jogue do jeito que eu imagino que o Vasco mereça jogar, que caiba dentro do orçamento, entendeu? O próximo desafio do Vasco será no sábado contra o Atlético Goianiense e a diretoria tem pressa para retomar o caminho das vitórias. O mais breve possível. Mas o momento é ruim, o desempenho é ruim, mas isso não quer dizer que, devido ao que a gente encontrou, que foi um ano trágico, poderia ter sido. E a gente espera que termine de uma forma positiva. Para de falar sobre Guilherme, outro atleta que se destacou na Série B e deve mudar de clube para a próxima temporada. O atacante do Santos, principal artilheiro do time ao longo do ano, foram 46 jogos, 13 gols e 10 assistências, pediu para ser negociado. Ele nem participou da despedida do Santos na segunda divisão, na derrota para o Sport na Ilha do Retiro. O presidente Marcelo Teixeira precisa de dinheiro e deve usar o Guilherme como moeda de troca ou para assegurar uma boa venda. Jogador comprado por 900 mil euros, contrato até dezembro de 2026. Há informações de que ele foi sondado por Cruzeiro, Vasco da Gama, times do Japão e da Arábia Saudita. Ninguém no Santos confirma tais notícias. Vocês têm acesso a isso, vocês sabem o que foi a pré-temporada, não preciso aqui eu falar. E já engatando na pré-temporada, que eu estou me segurando para não falar, mas eu não consigo. Do calendário? Não, do Ramon Dias. Ele com certeza ele não sabe o tamanho do Vasco. Com certeza ele não sabe. Por isso ele falou aquela besteira que ele falou. E por isso que ele fez algumas coisas aqui. Ele não sabe o tamanho do Vasco. Ele não sabe o tamanho da torcida do Vasco. E se ele acredita em algumas pesquisas, ele está muito enganado. Ele está muito enganado do que é o Vasco. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Santana. Fábio Torres, MTV NTCast. Pedrinho,
Queria te perguntar, o Felipe Maestro, ele já estava participando ali junto com o Paiva, estava junto dele, voz ativa no vestiário, participando de escalações, planejamento. Queria saber... Escalações, não. Não? Tá, então, eu queria saber o que o torcedor pode esperar de diferente, já que ele já estava lá, né, com o Paiva. Como é que a gente pode esperar que será diferente esses 3 jogos, já que ele estava lá? O que a gente pode esperar de diferente do Felipe? E completando, se você puder falar do perfil tático do Felipe, já que a gente conhece ele como jogador, não como técnico. E para o Santana... Não, ele é técnico. Não, mas a gente não conhece ele como técnico. Ele não pode ser renomado. Mas ele já fez alguns trabalhos que podem ter sido bons ou ruins. Uhum. Mas ele não é renomado, mas ele é treinador de futebol. Não. E está como diretor técnico e agora como treinador interino. E também tem curso de gestão. E, Santana, para você, queria saber o perfil, ainda sobre esse perfil do novo técnico, se vai ser um treinador um promissor em ascensão ou vocês preferem pegar um treinador mais consolidado no mercado? Olha, a gente já tem feito algum afunilamento dos perfis, desde do comunicado da saída do Paiva. A gente tem tido muitos nomes colocados na mesa, alguns não têm o perfil do Vasco. Eu dizer exatamente o perfil é algo que para o Vasco não é vantagem nesse momento. Porque eu pontuo isso, eu entendo a expectativa do torcedor, eu entendo a ansiedade do torcedor. Se eu começo a dizer, por exemplo, o Vasco quer um técnico jovem que tenha como característica sair de trás com o jogo mais apoiado e na parte ofensiva o Vasco sempre quer o perde e pressiona. Todo treinador que eu for buscar nesse perfil, eu já estou dizendo para o mercado que pode me cobrar mais caro. Porque é a característica que eu quero. E pode ser que no mercado tenham poucas opções dentro do perfil que a gente deseja. Mas a gente vai ter, sim, uma responsabilidade com esse perfil. O torcedor conhece o histórico do Vasco, qual é o DNA do Vasco. E a gente vai buscar ter afinidade com esse DNA. Na minha parte, enquanto executivo, vou precisar fazer um ajuste desse DNA do Vasco com o nosso modelo de negócio, que é um pouco da pergunta do Pedrosa. Porque dentro do Brasil a gente precisa ter encaixe entre modelo de jogo e modelo de negócio. Senão, no final da temporada, a conta não fecha. É só esse cuidado extra que eu, enquanto executivo, tenho que ter. Com relação ao Felipe, quando ele falar com vocês, especificamente, essa pergunta tem que ser direcionada para ele, como é que ele vai jogar e o que ele vai fazer. A questão é que vocês estão associando que a gente está botando o Felipe para fazer algo mágico. Não, ninguém botou o Felipe ali. A gente teve que executar uma demissão. Entendeu? A gente teve que fazer um movimento. Era necessário esse movimento, dentro do meu ver. E automaticamente alguém tem que substituí-lo. E nessa substituição, o melhor é o Felipe, por tudo aquilo que eu falei. A gente tem um treinador que saiu do Sub-17 para o Sub-20 agora, são 3 jogos, com uma possibilidade de uma competição internacional. Então, eu acho que é um cara que tem representatividade, é um dos maiores vencedores da história do clube. Então, é isso. Não é que eu vou botar o Felipe porque ele vai fazer uma mágica, nós viramos o Manchester City. Não é isso. O movimento foi da demissão do Paiva. E agora a outra pergunta, obviamente, ele vai poder esclarecer para vocês com... O principal que o Felipe precisa, que a gente do departamento de futebol precisa, é o que a gente sempre encontrou aqui dentro do Vasco. Falo pelos 4 meses e meio que eu estou aqui, que é o apoio do torcedor. A gente vem numa reta final agora e 3 jogos muito importantes contra o Atlético Goianiense, depois o Atlético Mineiro, 2 jogos aqui em São Januário, depois uma partida contra o Cuiabá. Então, assim, a torcida tem nos apoiado de maneira absurda durante a temporada. Eu pontuei aqui numa resposta que a gente às vezes traz temas duros e o torcedor, que é a maioria absoluta, que tem boa intenção, vai entender o que a gente está buscando construir com o Vasco, o retorno da credibilidade, ser um clube que honra com cada um dos seus compromissos, que tem responsabilidade esportiva e financeira. Porque em algumas situações, nesse mundo hoje de rede social, tem muita gente que fica plantando informação para causar o desconforto. E esse interesse dessas pessoas não é o bem do Vasco. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as informações envolvendo o Vasco da Gama, que está em busca do seu novo técnico para a próxima temporada. O Vasco vai manter o Felipe. Felipe vai ficar para o jogo Vasco e Atlético Goianiense em São Januário, Vasco e Atlético Mineiro também em São Januário, e para a última partida do Campeonato Brasileiro, Vasco e Cuiabá na Arena Pantanal.
Eu peço a você que deixe o like, é muito importante. O Vasco está estudando bastante o mercado, a gente vai atualizar para vocês todas as notícias. Tem a possibilidade do Renato Gaúcho virar o novo técnico do Vasco. Informação muito importante que conseguimos obter é que o Vasco tem interesse e o Renato Gaúcho também não se opõe a uma possibilidade de escutar a proposta do Vasco. Então, essa é a notícia. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe para geral. Essa meta é alcançar 50 mil. Conto muito com a sua ajuda, também com a sua moral. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!